A mensagem de hoje, que fique bem claro para as pessoas que estão acreditando naquele que está lá querendo se passar por líder. A estrutura da Igreja Católica mexeram. E no que mexeram nela, a cólera de Deus vai ser grande daqui para frente. As consequências que vai cair, diz aqui a mensagem, que todos eles vão ser réus na frente de Deus. Seja lá quem for, seja os eclesiásticos, seja quem for. Acreditou naquele lá, serão réus na frente de Deus. Preste bem atenção. Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele não exige, Ele pede e Ele mostra o erro. Mas está difícil da pessoa acreditar. Antes que chegue a minha hora, esteja com este que vem escrevendo, 31 de maio. Vê que é o último mês do mês de maio, que eles estão contando a hora que vai no Brasil começar esse campeonato, que o mundo todo vai participar. Mas eu estava vendo no jornal, vários países estão em crise, como aqui no Brasil. As consequências que vierem a cair daqui para frente, tudo não passa de um só que vem me provocando, mexendo com as escrituras, onde deveriam ser respeitadas palavra por palavra. Mas onde estão as autoridades nesta hora? Fugiram para não perder o seu cargo. A vós eu digo, por tudo aquilo que vem sendo mexido, todos pagarão. Dei toda a liberdade, mas não para mexer no que me pertence. Quando alugas um imóvel teu, jamais vais permitir que derrubem uma só parede. Mas o que criei, vieste para destruir o que é meu. A estrutura de minha igreja já não é mais como sempre foi. Aos poucos vem mexendo, tirando-me do centro para pôr um que irá te levar para o inferno. Isso que fique bem claro. Todos aqueles que vêm aceitando esta mudança dentro do que é meu, na minha frente todos serão réus. Este filho que agora está na frente, nesse pode confiar. Pedro II, o meu Santo Espírito junto está até a consumação dos séculos. Olhe que poucos vêm acreditando neste, que só faz como eu venho pedindo. Não pense que por ele ser o que é, por ser simples, não faz como escrito está. Este me obedece. Mas o que se acha dono da verdade é terrível, que vem dando toda a liberdade. O seu espírito só eu posso ver, que por fora representa como se fosse uma ovelha, mas por dentro só eu posso ver. Todos os lobos da terra, perto dele, não são nada. Em uma só lambada com seu rabo, derruba tudo que tiver em sua frente. Por isso, os que são já dele, vêm obedecendo para não mais, como escrito foi pelos profetas e meus apóstolos. Agora um novo caminho venho ensinando, que só eu é que virei tão logo, para resgatar só o que me pertence, tirando fora para não serem prejudicados no momento da minha cólera. Neste dia nada escapará. Tudo que não presta, o fogo consumirá. Meus filhos, sou muito cauteloso com quem vem me ouvindo através dessas escritas. Todas essas palavras são puras e santas. Por isso, antes que chegue a minha hora,
esteja com esse que vem escrevendo, porque sou eu por inteiro, que estou com esta família que criei só para me servir. Família Conceição, o santo nome de minha santa mãe, que se chama Maria Imaculada Conceição. Jesus de Nazaré e Papa Pedro II. Talvez, né? Aí isso é um pensamento meu. Será que Deus que é esse, que só fala na família Conceição? Ele não está só falando na família Conceição. Ele está falando todos aqueles que vêm acreditando, vêm aceitando, é uma família só. Então, se você diz que é filho de Maria e filho de Jesus, por que não pode ser nosso irmão? Então, ele está falando nos que estão sendo escolhidos. Natural, que a minha família é Conceição. Por quê? Algum mistério devia ter. Que todos meus irmãos, os homens e as mulheres, eles tinham nome e sobrenome do meu pai. Era Jorge Gregório Pedro, João Gregório Pedro, e, assim, e só eu e José, os últimos dois, é que veio com o nome da minha mãe. Mas por que veio? Para vocês verem o que é a justiça da terra. Meu pai, sempre doente pela mordida da cobra, e quando caía, dava ataque. Ele costumava de botar tudo em dia, mas com a sua enfermidade, ele não resistiu, eu e o José, e não sabia que tão logo ia morrer. Morreu e não resistiu nós dois. Aí você vê a injustiça da terra. Quando a minha mãe saiu do Rio do Meio e foi morar lá em São Nicolau, que era mais perto a Penha, ela foi resistir e não aceitaram. Para botar o sobrenome do pai tem que estar aqui presente aí, então tem que tirar lá do cemitério, porque ele está morto. Não teve jeito. Tinha que ser o sobrenome da minha mãe. Que a minha mãe, não sei por que também naquele tempo, era uma confusão, que o nome dela era Ana Petronília da Conceição. Não tinha o sobrenome do meu pai, como ela disse, tem o sobrenome meu, os filhos. Então, naquele tempo, era muito, a pessoa muito, sei lá, ignorante, deve ser ignorante, né? Ó, se a pessoa morreu, como é que vai trazer de volta para dar o nome? Bastava o documento de casamento, tudo ali. Não adiantou. E por que veio ser Ana Petronília da Conceição? Que meu pai dela era Júlio Correia. Aí uma mistura, que eu não estou entendendo também. E aí a minha mãe passou para nós. E agora? Deus veio que passou a família Conceição, porque é Maria Imaculada Conceição. Tem algum mistério nesse meio aí, existe. E a gente está vendo que ele está dando esse alerta para que nós possamos estar assim em dia, porque quando chega fim do mês, você tem que estar em dia, principalmente, eu não pago mais, né? Paguei muitos anos. Você tem que todo mês pagar certinho para aposentar. Você tem que pagar. Se você não pagar, não quer. Então, a aposentadoria só vem depois que você paga todo mês certinho para o governo. Agora, ele deu toda a liberdade, diz Jesus ali, deu toda a liberdade. Mas ultrapassou a liberdade. Mexeram com a estrutura da igreja. A gente vê que é uma coisa real, não é um sonho, uma ilusão, é real. Mexeram com tudo. Mexeram com a oração Pai Nosso, mexeram com os santos da igreja, mexeram com, até não faz uns 10, 20 anos atrás, que caçaram alguns santos, como fosse assim, como agora estão tirando fora os ladrão.
Então, com a estrutura da igreja, eles mexeram. Mas aos poucos, as pessoas vêm aceitando. Vêm aceitando. Por quê? Porque o caminho mais largo é bom. O estreito ninguém quer passar. Mas esse estreito, dá para entender o que é? O estreito é a pessoa que vive honestamente num caminho como nós estamos vivendo. Que não mexemos com ninguém, não tiremos nada de ninguém, obedecemos às leis sagradas. Esse é o caminho estreito. Mas a maioria não quer saber. Ele quer liberdade. É libertinagem, não é liberdade. É para fazer o mal. É para desobedecer a Deus. Nessa hora, quem está me vendo e ouvindo através da internet, eu já digo umas coisas para vocês. Se vocês ainda têm esse pensamento de acreditar naquele, na frente de Deus todos serão réus. Porque foi que mais mexeu com a igreja, foi esse. O outro, que era para ser ainda, deu a autorização para ajudar. No Apocalipse está as duas bestas, um que ajuda o outro. Não tem melhor explicação do que está na Bíblia. E agora está acontecendo. Então, se acharem, como diz ali, porque eu sou simples, não tenho estudo, enganados estão. Porque eu faço a vontade de Deus, eu e a família. Quer acreditar? Não quer? Não tem problema. Porque nem todos também acreditaram em São Pedro. Nem todos acreditaram em São Pedro. E foi do começo assim e está terminando assim. A Igreja Católica, que era o único lugar no mundo, que era o refúgio, hoje, por que Deus confia o mundo tão grande que é? Muitos países que agora estão em conflito. Um falta isso, outro falta aquele outro, a desordem está demais, está morrendo gente de fome, e é uma tristeza. E estão vendo que os sinais estão aparecendo. Mas, não. No Brasil tem cada lugar grande, tem a Nossa Senhora Aparecida, tem Bom Jesus de Guape, tem a Madre Paulina, tem lá o Padre Rosa, tem tudo. Mas eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eu, na Aparecida do Norte, sempre fui, nunca mais agora fui, mas sempre fui, sempre respeitei. Mas desde o momento, quando eu vi o Santíssimo do lado, para mim não. A Nossa Senhora é uma coisa. Ela merece o carinho, o amor, o respeito. Mas ela também sente tristeza de ver ela no lugar de Cristo. Primeiro lugar tem que ser de Cristo, depois ela. Mas quantas igrejas? Aqui na Madre Paulina. Sacrário não está. Você entra na Madre Paulina lá, você não vê sacrário. Você vai ao redor da igreja, vai procurar, está lá do outro lado. Quer dizer que isso não mexeram com a estrutura da igreja? Só cego que não enxerga. E estão acreditando ainda, estão acreditando. É isso aí. De repente, quando começar a acontecer, que ele diz aqui bem no começo, é bem claro. É bem claro o que ele fala aqui. As consequências que vierem a cair daqui para frente, tudo não passa de um só, que vem provocando, mexendo com as escrituras, onde deveriam ter mais ser respeitada, para palavra por palavra. Mas aonde estão as autoridades? Aonde está? Amanhã está vindo de Portugal para cá um padre, também ele fala igual o meu tipo. Tinha um padre no Brasil, que hoje não vi mais, mas está na internet há muito tempo. Ele falou bonito, tudo como eu falo, mas só depois ele disse, eu estou com o Bento XVI, eu digo, ponto, acabou com tudo. Mas só existia ele, agora é o outro para ajudar. Então não é tão difícil a gente entender isso aí, não é tão difícil não. A gente vê que o respeito está no meio das pessoas humildes, a pessoa que olha pela Bíblia e depois não entende, procura ver o livro A Palavra Viva de Deus, que vem simplificando, explicando melhor, para que a gente não caia numa fria.
Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.